Olá, professores! Sejam bem-vindos a mais um momento de troca de conhecimentos. E hoje nós vamos falar sobre a vivência da pessoa surda com deficiência auditiva e a educação bilíngue. Eu trago para vocês hoje a Giselda, a nossa especialista em deficiência auditiva e surdez, e nós temos também hoje a Nailma Paixão, professora da nossa rede, especialista em deficiência auditiva e intérprete de Libras. Tudo bem, Giselda? Como você está? Se apresente, por gentileza. Olá! Então, como a Érica já me apresentou, eu vou começar falando da minha vivência com pessoa com deficiência auditiva, que no caso é o meu filho. Eu costumo falar que foi o meu presente, e através desse presente eu fui buscar conhecimentos sobre a deficiência, e hoje eu faço parte da equipe de assessoria, junto com a Érica e outras meninas que lidam com outras deficiências, mas especificamente hoje vamos falar sobre o bilinguismo e as vivências. E a gente pode começar com uma pergunta, né? Quais são, assim, os principais desafios da pessoa com deficiência auditiva ou surda? São muitos. Viver numa sociedade ouvinte, o surdo passa por muitos desafios. A primeira delas é a comunicação. Depois vem a falta de informação, que aí são em vários lugares, em hospitais, no local de trabalho, nas instituições religiosas e também o mais difícil, que é na sua própria casa, dentro da sua família. E assim, qual que é a diferença? Muito se confunde, né? A diferença entre língua brasileira de sinais, né, Libras, e a linguagem de sinais. São dois termos bem diferentes. A língua brasileira de sinais, ela visa promover a comunicação entre a pessoa surda e a pessoa com deficiência, inclusive ela é regulamentada por lei. Ela promove a língua brasileira de sinais como a língua de interação, de aprendizagem da pessoa surda ou com deficiência auditiva. Lembrando que a língua brasileira de sinais, Libras, é a primeira língua da pessoa surda. E a linguagem de sinais, quem costuma usar esse termo é quem não conhece que a língua brasileira de sinais é um idioma. E quem não conhece vai falar que é uma linguagem. E quais as terminologias corretas, Gilzinha, né, em relação à deficiência auditiva? É muito comum a gente ouvir surdo-mudo, surdo, deficiente auditivo. O que é correto e incorreto a gente dizer? Vamos lá. O termo surdo-mudo é um termo muito antigo, porque hoje entendemos que o surdo tem voz e ele emite sons. Logo, ele não é mudo. A pessoa muda, ela tem a incapacidade de mover os músculos que controlam as cordas vocais. Automaticamente, ela não tem voz. O deficiente auditivo é toda pessoa que tem uma perda auditiva unilateral ou bilateral. Agora, a pessoa surda, ela faz parte de uma comunidade. Ela tem as suas vivências culturais, ela se representa como uma pessoa surda e se comunica através da língua brasileira de sinais. Interessante. E quando você fala unilateral ou bilateral, para o professor que está lá na escola, para ele entender que essa perda ela pode ser progressiva, ela pode acontecer de apenas um ouvido, dos dois ouvidos. Explica um pouquinho mais isso para a gente. Tem uma lei bem recente agora, do ano passado, 2023, que fala que agora a pessoa que tem uma deficiência unilateral, ela é considerada deficiência auditiva. Antes, a pessoa com deficiência auditiva só era considerada dos dois ouvidos. Agora não. Agora ela tem direito, os mesmos direitos de uma pessoa que tem as deficiências nos dois ouvidos. E quantos alunos a gente tem na rede nessa situação, nessa condição? Quantas crianças? Hoje nós temos 27 crianças com laudo e com termo de hipótese. E como são atendidas essas crianças hoje na nossa rede?
Essas crianças estão sendo atendidas em salas regulares, com classes bilíngues, em polos organizados para melhor atendê-los. E como funcionam esses polos? O que são esses polos, né? Para o professor que não pertence a ele, como professor dessa comunidade, como é que funciona? Explica um pouquinho para a gente. Esse polo foi pensado para atender essas crianças usando o modelo bilíngue. Como que é o modelo bilíngue? O modelo bilíngue é a língua brasileira de sinais, sendo a primeira língua de instrução. E a segunda língua de modelo escrito, a língua portuguesa. Então, isso é educação bilíngue para surdos. Quando essa criança, esse estudante está inserido num ambiente onde ele pode trocar com os seus pares a língua escrita, língua portuguesa escrita, e ao mesmo tempo falar na língua brasileira de sinais. É isso? Exatamente isso. A interação com seus pares e com toda a escola, com toda a classe regular, com os professores, toda a comunidade escolar pode estar inserida e está inserida nesses polos. E conta pra gente como é o funcionamento desses polos hoje na nossa rede. O funcionamento desses polos hoje, temos, além dos professores que já estão nas suas classes regulares, os especialistas, temos também 4 profissionais que compõem esse polo. Professor mediador de aprendizagem em Libras, que já é um professor da rede, porém ele se especializou, ele buscou conhecimento e hoje ele tem total capacidade de passar a língua para aquelas crianças que ainda não conhecem. Porque tem muitas crianças, em especial aquelas crianças que nascem de famílias ouvintes, que têm um filho surdo. E daí elas não têm o conhecimento da língua e não compreendem a importância dessa criança compreender a sua própria língua e desenvolver através dela. E assim, Gilzinha, fala pra gente, é muito comum a gente perceber também famílias ouvintes resistentes ao ensino da língua brasileira de sinais para as crianças surdas. Sim. A gente vê um negacionismo muito grande dessas famílias. E como o professor que está lá na sala de aula, que está na escola, pode ajudar nesse convencimento, nessa conscientização do ensino da língua? Mostrando que através da Libras a criança ela vai poder desenvolver, ela vai poder se expressar, ela vai poder se comunicar com o mundo, com as pessoas, interagir com tudo que ela precisa e também adquirir o conhecimento. A partir do momento que ela tem a Libras, ela passa a dar sentido à língua portuguesa. E daí começa a sua alfabetização, o seu empoderamento e busca o seu lugar na sociedade. E na estrutura da sala de aula? É o professor de sala regular? É o intérprete? Como é que funciona? Como que é a dinâmica de funcionamento desses polos? Zona Sul, Zona Norte, apresenta os polos. Tá. Hoje temos 2 polos. Um na Zona Sul e outro na Zona Norte. A Zona Sul fica situado na CMF Maria Tarsila. Lá temos os 4 profissionais que são direcionado ao atendimento dessas crianças, que é o mediador, o professor mediador de aprendizagem em Libras, que eu já havia dito. Temos o instrutor de Libras. O instrutor de Libras, ele dá aula de Libras para toda a escola. Toda a comunidade escolar aprende com o instrutor de Libras. Temos também os professores de DA, que esse professor de DA, ele tem 2 funções. Uma, ele pode ficar com o aluno dentro de sala de aula, dando o seu apoio, suporte, ensinamento. Ele também pode ficar na sala do AEE, de deficiência auditiva. Essa sala do AEE-DA, ela fica no contraturno. Por exemplo, as crianças do período da manhã estão com dificuldade, ali na alfabetização, ela pode estar vindo no contraturno e fazer esse atendimento, que é o atendimento educacional especializado, dentro da unidade escolar. Entendi, muito bacana. E tem o outro polo, que também fica na Zona Norte, que é o Terezinha Martins.
Lá é o ensino fundamental. Atendemos as crianças do 1º ao 5º ano. Tivemos, né, que pensar na educação infantil, porque a legislação nos mostra hoje que a escola bilíngue, o ensinamento, ele precisa ser desde pequenininho até a idade adulta. Então, foi pensado fazer um anexo para atender essas crianças da educação infantil. Então, elas começam no anexo na educação infantil, porque lá é creche e EMEI, automaticamente já vão para o ensino fundamental no Terezinha Martins. O anexo está localizado na CEMEI Oswaldo Gonçalves. Gente, eu acredito que tenha sido muito claro hoje aqui. Foi possível compreender os desafios da educação bilíngue, né? Quando a gente pensa em educação bilíngue, do bilinguismo, não se trata apenas do idioma inglês, espanhol, mas da Libra, que é uma língua brasileira de sinais, a primeira língua dos surdos. Foi possível compreender a importância de se aprender com os seus pares, e a gente agradece e encerra por aqui. Obrigada, Josinha, por esse momento de troca, de ensinamento, por elucidar a vivência da pessoa surda. Agradeço também a nossa intérprete, a Nailma, por poder passar essa comunicação, poder incluir essas pessoas com surdez neste vídeo. E a gente agradece e espera que você, professor, possa utilizar aí esse conhecimento. Muito obrigada.